Esses dias eu vi o vídeo de um famoso pastor dizendo que o presidente da República tem direito de chamar a intervenção de militares, porque esse pastor entende que o judiciário está tentando, por meio das investigações de fake news, etc., do STF, está tentando derrubar o presidente da República e que o presidente da República, então, tem o direito de chamar a intervenção dos militares. Também ouvi um outro pastor que, ao contrário desse, disse que se arrependeu profundamente em ter votado no presidente da República que ora temos, que se pudesse voltar atrás, ele teria feito outra escolha, e não são poucos os evangélicos que estão repensando o seu voto e lamentando o seu voto, o voto dado no governo vigente. Então, a pergunta que se pronuncia para nós é: qual é o futuro da igreja evangélica no Brasil? Como será daqui para frente? Enfim, quais são os sinais deste tempo? Nós vamos conversar sobre isso daqui para frente. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 3, ele disse o seguinte: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então, é isso que está posto. Quais são os sinais deste tempo, principalmente para a igreja evangélica que está no Brasil? O que os sinais deste tempo apontam, indicam e trazem à tona para a discussão, para a compreensão do tempo que nós estamos vivendo? Não é segredo para ninguém que nós estamos vivendo num tempo extremamente difícil. Nós temos, na igreja evangélica, uma divisão muito clara. Essa divisão começa, na verdade, há muito tempo, desde que os evangélicos, parte dos evangélicos, assumiu uma posição a favor da ditadura militar, enquanto outra parte dos evangélicos não só resistiu à ditadura militar, como foi preso e torturado pela ditadura militar e morto pela ditadura militar. Então, não é de hoje que a igreja evangélica está dividida em relação aos destinos do país, o que é melhor para a sociedade brasileira. E agora, a divisão foi profunda, foi visceral. 2/3 da igreja evangélica apoiaram o governo vigente, 1/3 da igreja evangélica repudiou tudo que esse governo representava e tudo que esse governo propunha. E agora nós estamos assistindo uma mudança de quadro. Um sem número de evangélicos começa a se arrepender. Arrependimento é um valor extremamente apreciado pela igreja evangélica, pelo cristianismo de um modo geral. A fé cristã é uma fé que clama aos seres humanos que se arrependam mesmo, que se arrependam dos seus erros, porque, afinal de contas, esse é o grande clamor de Deus, que a gente se arrependa, que a gente peça perdão, que a gente reconheça que errou, e porque Deus é justificador. Deus é justificador, aceita o pedido de perdão, aceita o arrependimento e ajuda a gente a recuperar a noção de justiça, porque justiça
é um atributo que a igreja deve ter e deve semear. É um problema que a igreja deve assumir como seu. Propagar a justiça, fazer valer a justiça em todos os quadrantes dos relacionamentos humanos. Enquanto Deus, a Trindade, se responsabiliza por ser justificador de todos aqueles que se arrependem, entregando a vida ao Senhor Jesus ou reconhecendo diante do Senhor Jesus que, ainda que já fosse do Senhor Jesus, tinha se desviado dos caminhos do Senhor, mas que agora quer voltar. O Senhor está sempre pronto para atender arrependidos e está o tempo todo conclamando os seres humanos ao arrependimento, e isso também é verdade para aqueles que já tinham um contato profundo com o Senhor, mas que, como o apóstolo Pedro, por exemplo, negaram Cristo na última hora por motivos que podem ser vários. Medo, por exemplo. Muito bom. William, qual será a realidade da igreja daqui para frente? Você tem aí 2 minutos para me dizer isso. Eita! Primeiramente, então, bom dia àqueles que nos veem pela TVT. Boa tarde para aqueles que estão acompanhando ao vivo aqui pelo canal da TVT no YouTube. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos. Olha, é difícil esse questionamento. Prever futuro realmente é complicado. Mas a primeira coisa que vem pelo menos à minha mente, diante desse questionamento, é que o primeiro posicionamento da igreja deve ser de reflexão. Perceber-se diante das circunstâncias e ver que caminho ela tomou. A partir daí, entender de que maneira a igreja respondeu aquilo que estava proposto como política para a nação, para o Brasil, e a partir dessa avaliação, entender que nós, enquanto igreja, não respondemos da maneira adequada, ou não como aquilo que deveríamos responder enquanto seguidores de Jesus Cristo. A partir daí, deveremos, então, rever, principalmente, o nosso chamado discipulado. Rever a maneira como nós vemos a Bíblia Sagrada, a maneira como vemos e lemos as Sagradas Escrituras, e devemos verdadeiramente agora olhar para o Cristo, olhar para os Evangelhos, olhar para a Bíblia Sagrada a partir da pessoa de Jesus Cristo. Entender que o discipulado não é um mero instrumento de catequização, mas uma manifestação do caráter de Deus que deve ser desenvolvida em cada indivíduo que tem um encontro real com Cristo. Então nós precisamos realmente ter fazer essa avaliação enquanto cristãos, enquanto igreja, por que aconteceu o que aconteceu conosco e o que devemos fazer para que isso não ocorra novamente. E para isso temos que olhar para a nossa formação, a formação da liderança, e também precisamos ver ao nosso discipulado. De que maneira nós temos ensinado o Evangelho, ou se verdadeiramente é Evangelho aquilo que tem sido falado nos púlpitos das igrejas evangélicas nesse país. Muito bom. Realmente, concordo com você, a gente precisa rever o nosso discipulado, rever a nossa mensagem, rever os nossos apoios, não é? Como muitos colegas estão agora fazendo, mas como o William disse, a gente precisa pensar
no que é que nós vamos ensinar daqui para frente, não é? Para que isso não se repita nunca mais. Como é que você vê isso, Davi? Você tem aí os seus 2 minutos também. Hoje eu estou aqui marcando o tempo. Boa tarde, Ari. Bom dia. Dependendo de quem está assistindo, se é na TVT ou se é ao vivo aqui no YouTube. Para saber ou para ter alguma intuição do que virá, eu fico com o texto que você escreveu esses dias ali num artigo no Le Monde, que é basicamente, que resume para mim: nada será como antes. E não será como antes, de como antes era. Para entender um pouquinho e visualizar o que virá, é bom colocar um pouco essa igreja no divã e analisar um pouco o seu passado, sua história. E como você já citou, o nosso passado não do qual eu fiz parte, inclusive, de algumas coisas das quais não me orgulho, não priorizou uma teologia brasileira, uma teologia fincada no nosso chão e na nossa terra. Nós sempre fomos produtos do colonialismo, inclusive do colonialismo teológico. Eu cresci numa comunidade batista e aprendi, garoto, que com aqueles missionários grandes, loiros, de olhos azuis, aprendi que o mal chamava comunismo e que o nosso papel é que os Estados Unidos estavam nos salvando do comunismo. Essa era o que meu pastor me dizia na adolescência. E eu acreditava. Interessante que o que me salvou dessa visão foi, aos poucos, eu ter contato com a música popular brasileira. E começar na pré-adolescência, na adolescência, descobrir e ver algumas pessoas no Brasil dizendo: a coisa não está boa, a coisa está feia, tem gente morrendo, tem gente sendo torturada, tem gente sendo perseguida. E anos mais tarde descobri que naquele contexto da Guerra Fria havia pastores aprendendo lições com generais que matavam, que torturavam e que perseguiam quem pensava diferente. E esses pastores eram grandes líderes denominacionais nas grandes denominações do nosso país. Pois é, depois disso, outros desvios, como foi a famigerada batalha espiritual, na qual eu entrei, da qual me envergonho, que trouxe uma dimensão extremamente danosa para o conceito de reino de Deus e de luta pelo reino de Deus, com elementos extremamente danosos e sem respaldo bíblico. Aí vem a teologia da prosperidade para jogar uma pá de cal, que faz com que a igreja abrace o capitalismo como uma mensagem de Deus e como se sempre tivesse existido. Nas igrejas mais históricas, que resistiram à teologia da prosperidade, pelo menos na teoria, não na prática, nós tivemos a hemoisização, sei lá que palavra é essa, mas uma ideia de colocar a igreja como sendo uma Amway, de crescimento transgênico, crescimento forçado, gerencial, para promover número e não qualidade. Por isso, nós temos que voltar a um discipulado mais orgânico e mais pessoalizado. Muito bom. É isso mesmo. Então, parece que estamos de acordo de que o problema é o discipulado. Temos de discipular. Discipular, para quem não sabe, talvez você esteja passando aí agora e ouvindo esse termo, é um conselho, uma ordem de Jesus Cristo. Discípulo e aluno são sinônimos. Então, Jesus Cristo disse que todas as pessoas que viessem a ele deveriam ser consideradas como alunos e deveriam ser ensinadas
sobre tudo o que Jesus ensinou e ensinadas a guardar, a fazer, a cumprir, a viver segundo tudo o que Jesus ensinou. E a isso nós chamamos de discipulado, que é, na verdade, uma ação eficaz, ou que deveria ser eficaz, na construção do caráter cristão, que é necessariamente um caráter que vive para a prática e a disseminação da justiça em todos os níveis. Muito bom, nós vamos continuar falando sobre os sinais deste tempo e como a igreja deve responder a eles daqui para frente. Vamos para o intervalo e rapidamente voltamos. Muito bem, estamos aqui de volta. Quero lembrá-lo que nós estamos aqui ao vivo na gravação do programa Daqui para Frente. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, por favor, avisa todo mundo que a gente está aqui toda quinta-feira, por volta das 16h15, numa gravação do programa Daqui para Frente, que você assiste ao vivo no YouTube da TVT, a TV dos Trabalhadores. Então, esse YouTube da TVT também é o YouTube dos trabalhadores. Então, aviso os trabalhadores que tem boa notícia para eles no YouTube, que eles podem acompanhar ao vivo a gravação do programa Daqui para Frente. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Se inscreva no canal da TVT e receba sempre notificações sobre o que está acontecendo na TVT, a TV dos Trabalhadores. É um privilégio muito grande tê-lo e tê-la conosco aqui e agora. Muito obrigado. Muito bem, continuamos na nossa pergunta. Que sinais são estes? E o que isso diz para a igreja brasileira? Qual deve ser o futuro? E estamos entendendo que o futuro é, antes de tudo, uma escolha, tá certo? A gente que entende o futuro como uma determinação. Não é esse o princípio da fé cristã. A fé cristã não acredita em determinismo. A fé cristã acredita em responsabilidade. Seres humanos são seres responsáveis. Deus é um dos protagonistas, mas não assume o protagonismo da história sozinho. Ele divide esse protagonismo com seres humanos, de modo que seres humanos têm de fazer escolhas a partir dos sinais que vê, dos sinais que percebe. Então, agora, nós estamos diante de um governo em crise, estamos diante de descobertas impressionantes, e que agora, com a prisão do senhor Queiroz, tão famoso, sabe Deus que dados virão à tona. Então, diante disso tudo, sem contar o fato de que passamos de 45 mil mortos por causa da pandemia. E não há nenhuma dúvida de que esse número tristemente recorde tem tudo a ver com a irresponsabilidade cívica do governo federal. Tudo a ver. O governo federal não tomou as medidas que deveria ter tomado, não deu as garantias que deveria ter dado, não fez o que devia ter feito. E por isso nós estamos com números recordes e há a estatística, a previsão estatística de que em 29 de julho teremos ultrapassado os Estados Unidos em número de mortos pelo Covid-19. É assustador. Então, diante disso tudo, a gente está vendo aí um refluxo no meio evangélico,
pastores e pastoras estão começando a rever a sua posição, rever os seus votos, mesmo tendo pastor que ainda diz que não, que está tudo bem, que o problema não é do governo federal, que o problema é das instituições democráticas. E aí, Davi, como você vê esse movimento de refluxo que cada vez mais aparece no meio evangélico? Eu penso, Ari, que nós estamos numa encruzilhada da história, talvez como nunca estivemos antes. Dependendo do lado que ganhar mais força, vai determinar o futuro dessa igreja. Você sabe, alguns irmãos sabem, que eu tive a oportunidade de viver um tempo no norte da África, entre os muçulmanos. E no tempo que vivi ali, me chamou muito a atenção a história. O norte da África foi um lugar que já foi o centro da fé cristã na antiguidade. Nossos grandes teólogos, pais da igreja, muitos deles eram dali, do norte da África. Agostinho, Tertuliano, Orígenes e vários outros que nos deixaram tanta coisa boa. E a igreja ali era forte, dinâmica, numerosa, poderosa, mas ela desapareceu. A partir de um certo momento, ela entrou em decadência, simplesmente por abandonar os seus princípios fundamentais, abandonar os seus valores eternos, abandonar o evangelho puro de Jesus Cristo e abraçar ideologias que não tinham a ver com o evangelho e projetos de poder. Então, esse é um caminho que não está que é possível que possa acontecer, dependendo das opções que fizermos daqui para frente. Se nos arrependermos, se de fato voltarmos ao simples, ao básico, àquilo que Jesus falou, podemos sim ter um renascimento, não necessariamente numérico ou de impacto social, midiático, mas de impacto espiritual, de voltarmos a ser sal e luz. Nós estamos mais ou menos como a igreja alemã esteve às portas da Segunda Guerra Mundial, em que alguns se levantaram contra o perigo do nazismo e começaram a chamada igreja confessante. Talvez nós tenhamos que fazer caminhos parecidos. E aí, depois disso, acolher aqueles que vão se arrepender e que vão dizer, erramos desse caminho. Então, nada será como antes, depois desse período. Ou catástrofe, ou podemos ter uma renovação, uma teologia mais bíblica, uma teologia mais humana e voltar ao Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. O Alexandre Rodrigues, que está nos acompanhando pelo YouTube, diz que a sociedade está falida, que há milhares de moradores em situação de rua, que a fome voltou. E aí é muito estranho esse egoísmo que abre de novo a possibilidade do consumo desenfreado e, meio à pandemia, exposição ao contágio. E aí o consumo vai substituindo o amor. William, você acha que esse arrependimento dos pastores, de muitos pastores, o que você acha que isso tem de fazer em relação à forma como até hoje parte da fé cristã tem tratado a economia, como o Davi falou, fazendo com que o capitalismo parecesse parte da nossa confissão de fé? Como você acha que isso tem de ser tratado de agora em diante, já que estamos nos dando conta de que fomos enganados
por um governo que defende o neoliberalismo, que é o capitalismo levado ao extremo. E reconhecer que fomos cooptados, e essa cooptação tem a ver, inclusive, com a nossa fé. Fica claro para a gente que o Evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com aquilo que está sendo posto ou fora posto em muitos púlpitos. O que nós vemos nos púlpitos foi uma linguagem que tem sido uma linguagem pagã, porque o capitalismo tem se demonstrado, tem se mostrado como uma nova religião que tem, né, o Deus mercado, tem toda essa linguagem religiosa nesse mundo capitalista. E nós, enquanto seguidores de Jesus, precisamos realmente denunciar isso, e não somente denunciar, mas levar a proposta do Cristo, de uma economia solidária. E é isso, quando você fala de arrependimento, a Bíblia vai nos ensinar, o próprio Jesus vai dizer para a gente que se existe arrependimento, então deve ter o resultado disso, ou seja, deve ter o fruto, que são dignos de arrependimento. Então, o que eu poderia dizer para aqueles que nos veem, que nos ouvem, é só observar se realmente esses pastores, essas igrejas, realmente se arrependeram. De que maneira a gente vai perceber, vai ter a percepção de que eles se arrependeram? É de que maneira eles vão utilizar as Sagradas Escrituras. Eles vão ainda utilizar as Sagradas Escrituras apoiando uma economia em que a dignidade humana está relacionada ao bolso e não à sua humanidade, ou seja, que o seu ser humano ele vai ficar restrito a uma conta bancária. Então, isso vai fazer com que vai ser um gabarito para percebermos se realmente essas pessoas, esses ditos pastores, ou essas lideranças, realmente se arrependeram ou não. Nós precisamos, cada vez mais, de observar a Cristo, olhar o Cristo, olhar Jesus de Nazaré e ver se nós conseguimos nos enxergar nele, a partir das Sagradas Escrituras. Porque a teologia da prosperidade, ela deturpou o Evangelho, com esse ensino de que a evidência de um cristão verdadeiro é a prosperidade econômica. Ao passo que Jesus de Nazaré diz que a evidência é o fruto do Espírito, no qual o Evangelho denomina de amor. A igreja do norte da África, assim como da Ásia Menor, desapareceu, porque abriu mão dos seus valores e foi apoiar projetos de poder. E esse apoio simplesmente destruiu a igreja. Que o Brasil aprenda com isso. Que eu e você aprendamos com isso. Que nós, pastores e pastoras, aprendamos com isso. Que voltemos ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que voltemos ao Evangelho simples e puro, do amor a Deus acima de todas as coisas e do amor ao próximo como a si. Num caminho de solidariedade, de fraternidade, de partilha, de distribuição. Isso, meu irmão, minha irmã, é conosco, daqui para frente.